Continuando, né, o nosso trabalho do vídeo anterior, né? No vídeo anterior nós tínhamos visto as figuras, os nomes das figuras, né, e os números que as representavam. Então a semibreve representada pelo número 1, né, o número de chamada dela, número 1, a mínima representada pelo número 2, e assim sucessivamente, semínima número 4, colcheia número 8, semicolcheia número 16, fusa número 32, semifusa número 64. O que nós vamos trabalhar agora? A divisão e depois a união das figuras. Tá? Então nós vamos começar apresentando aqui, primeiro, a divisão das figuras. Né? Então, observem bem, essa é a semibreve, representada pelo número 1. Tá? Quando eu divido a semibreve, divido ela ao meio, né, eu obtenho duas figuras da divisão de semibreve. Duas mínimas, ou seja, uma semibreve, ela vale duas mínimas. É como se eu pegasse uma pizza, né, a pizza sem nenhuma divisão, sem cortar em nenhuma fatia, nenhum pedaço. É a minha semibreve, ela é a minha pizza inteira. Né? Então, ela é a figura de maior valor. Né? Quando eu divido essa pizza em duas partes, estou dividindo ela, cortando ao meio a pizza é a mesma, mesmo tamanho, tudo igualzinho. Só que eu estou cortando ela ao meio. Se eu separar, cada metade da pizza vai ser uma mínima. Ou seja, a semibreve sozinha vale duas mínimas. Tá? Então, quando eu divido a semibreve, da divisão da semibreve, em duas partes iguais, nascem duas mínimas, que tem o número 2 que a representa. Quando eu faço uma nova divisão, então aqui, para cada mínima, uma mínima é uma metade da pizza, a outra mínima, a outra metade da pizza. Quando eu faço uma nova divisão, pego essa pizza, essa metade da pizza e divido, então eu vou ter 4 partes, tá? Vai aparecer 4 semínimas. Tá? 1/4 é a semínima aqui da pizza. Então uma semibreve sozinha vale 4 semínimas. Tá? Então isso daí tem que ficar muito claro pra gente. E uma mínima? Uma mínima vale 2 semínimas. Tá? Porque aqui, juntando essa parte com essa parte, eu vou ter meia pizza. Meia pizza ou é uma semínima, se tiver uma figura sozinha, se ela não tiver divisão, for só meia pizza, né, sem nenhuma divisão, é uma mínima. E se essa meia pizza tiver dividida em duas partes, né, cortada também, fazendo mais um corte na pizza, eu tenho 2 semínimas. E se eu junto todas as partes para montar a pizza inteira, a pizza minha vai estar dividida em 4 partes, cada parte dessa pizza é uma semínima. Ou seja, a semibreve, que é a pizza inteira, vale as 4 semínimas. E assim eu vou dividindo. A próxima divisão eu vou dividir em colcheias, né? Então uma semínima, né? Eu pego esse 1/4 da pizza, divido ele ao meio, né? Vão aparecer 2 colcheias. Tá? Então eu dividi aqui a pizza em 8 partes. Tá? Cada partezinha dessa é uma colcheia. Ou seja, juntando tudo eu tenho a pizza inteira. Tá? Juntando todos os outros pedaços eu tenho a pizza inteira. Então 8 colcheias que me formam a pizza inteira, são 8 pedacinhos, vai me fazer a semibreve sozinha. Então uma semibreve, ela vai valer 8 colcheias. Se eu continuar dividindo, vai valer 16 semicolcheia, 32 fusas e 64 semifusas. Se eu partir da divisão a partir da mínima, eu não posso considerar a pizza inteira. Se eu estou aqui dividindo a partir da mínima, eu vou pegar só metade de uma pizza. Quando eu divido essa metade
corto ela ao meio novamente, né, vai me aparecer duas semínimas. Tá? Então, uma mínima vale duas semínimas. Uma mínima vai valer, né, desprezando essa parte aqui, 4 colcheias. Ou uma mínima, dividindo novamente, vai me valer, né, 8 semicolcheias. E se eu quiser a partir da semínima? Tá? Eu estou pegando só essa partezinha da pizza e vou fazer uma divisão aqui. Quando eu divido ela ao meio, aparecem duas colcheias. Ou seja, uma semínima vale 2 colcheias. Tá? Vale 2 colcheias. Se eu dividir aqui novamente, para cada uma dessas colcheias eu vou ter 2 semicolcheias. Ou seja, uma semínima vai valer 4 semicolcheias. E assim sucessivamente. Né? Então eu posso usar essa divisão, né, pensando sempre na pizza, né, e vou dividindo, vou cortando a pizza sempre ao meio, em pedaços, né? Aqui eu vou ter 8 pedaços iguais, cada pedaço representado por uma colcheia. Se eu cortar novamente cada pedacinho desse na metade, eu vou ter semicolcheias e assim sucessivamente. Vou fracionando, vou quebrando a minha pizza, cortando a minha pizza, né? Então, essa é a divisão das figuras musicais. Eu estou dividindo as figuras musicais. Peguei a figura musical inteira, chamada semibreve. Quando eu a divido, surgem 2 mínimas. Qual o número da semibreve? Número 1. Então, se eu pegar a figura de número 1 e eu quero dividir em 4 figuras iguais, 4 figuras iguais, eu tenho 4 semínimas. Aí eu quero dividir ela em 16 partes iguais. Não está aqui, mas eu teria 16 semicolcheias para uma semibreve. Né? Aí se eu pegasse a mínima, né, e quisesse dividir ela em colcheias, olha aqui, ó. Eu teria 1, 2, 3, 4 colcheias. Ou 2 semínimas. Né? E a semínima? Se eu quisesse pegar uma semínima, dividi-la em colcheias, eu teria 2 colcheias. Aí se eu quisesse dividir em semicolcheias, teria 8 semicolcheias, né? Que cada colcheia dividida, ela vai me gerar 2 semicolcheias. Então, aqui eu teria 4 semicolcheias. Tá? Ou seja, uma mínima me vale 4 semicolcheias. Né? E quando eu vou, uma semínima, perdão, vale 4 semicolcheias. E essa é a divisão que eu vou fazendo, vou realizando essa divisão. Tá? Posso partir da semibreve, posso partir da mínima, posso partir da semínima, posso partir da colcheia, não tem problema. Sempre eu tenho essa ideia. Agora nós vamos ver para juntar essas figuras. E se eu tiver as figuras, as partezinhas, eu quiser chegar numa única figura, como é que eu faço, né? Então nós vamos mostrar agora o contrário. Aqui eu mostrei, eu estou dividindo, né? Partindo de uma figura maior para uma figura menor. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou partir de uma figura menor, de figuras menores, para juntá-las e obter uma figura maior. Então, um exemplo. Tenho 2 colcheias. Tá? Uma colcheia mais uma colcheia. Tá? O que eu vou obter? 2 colcheias me gera uma semínima. Tá? Ok? E se eu tiver 2 semínimas? Uma semínima mais uma semínima, eu tenho uma mínima. Tá? Agora vamos ver mais um detalhe. Eu tenho 4 colcheias. E quero transformá-la numa única figura. 2 colcheias juntas, nós vimos que forma uma mínima. Então eu passo a ter
essa colcheia mais essa colcheia me gera uma mínima. Essa colcheia mais essa colcheia me gera outra mínima. E aí me gera uma semínima. Duas semínimas me gera uma mínima. Duas semínimas me geram uma mínima. Continuando. Nosso exercício. Uma semicolcheia, mais uma semicolcheia e mais uma colcheia. Que figura? Eu quero transformar essas três figuras em uma única figura. Como é que eu faço? Essas duas são iguais, então eu junto as duas. Duas semicolcheias, eu vou ter uma colcheia. Pego essa outra colcheia que estava ali, desci ela aqui, ó. Juntei novamente essas duas colcheias. Que figura que me surge? Uma semínima. Tá vendo? É importantíssimo a gente saber dividir. Se eu subir fazendo a divisão, tenho uma semínima. Quando eu divido a semínima em duas figuras, eu vou ter duas colcheias. Tá? Ou se eu fosse dividir aqui em quatro figuras, é que aqui essa figura já representa duas dessas. Então eu teria quatro semicolcheias, né? Vamos a outro exemplo para a gente juntar figuras? Outro exemplo. Um detalhe também. Vocês podem encontrar da seguinte forma. Ao invés de estar as figuras separadas, né? Com a haste, com o colchete ou bandeirola, elas podem estar dessa forma. Então elas estão unidas por esse traço horizontal. Se eu tenho apenas um traço horizontal unindo as figuras, aqui é como se eu tivesse uma haste, na haste aqui estão unidas hastes, é como se eu tivesse uma única bandeirola. Quando eu tiver um caso que tiver dois traços verticais, dois traços horizontais, unindo as hastes, é a mesma coisa que eu tivesse duas figuras, cada uma com duas bandeirolas. Pode existir caso também, né? Que nem aqui 3, né? Olha lá, tem 3 traços verticais. Representaria 3 bandeirolas. E eu poderia ter mais uma união aqui de uma outra figura com apenas um traço vertical. Ou seja, aqui eu tenho duas figuras, cada uma com 3 bandeirolas, e aqui, ó, a figura com apenas uma bandeirola. Então eu tenho colcheia e aqui eu tenho duas fusas e uma colcheia. Tá? Então pode aparecer essa situação também. Vamos ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo seguinte. Aqui nesse caso, eu tenho 2 traços verticais. É como se eu tivesse uma figura com 2 bandeirolas. Ok? E aí eu tenho mais uma figura aqui, ó, com apenas um traço vertical. É como se eu tivesse a figura com apenas uma bandeirola. Dando sequência. A mesma coisa, uma figura com apenas uma bandeirola, 2 bandeirolas e 2 bandeirolas. Ou seja, eu tenho uma colcheia e 2 semicolcheias, 2 semicolcheias e uma colcheia. Vamos fazer a unificação para uma única figura? Então vamos lá. Juntando essas 2 semicolcheias, né? Aqui juntando as 2 semicolcheias, o que eu vou ter? Uma colcheia.
Aí eu tenho mais essa colcheia. Aí junto, aí tem essa colcheia. Tenho mais duas semicolcheias que juntas vão me gerar uma colcheia. Continuando, unificando aqui, duas colcheias me gera uma semínima. Então eu passo a ter duas semínimas. É uma figura única? Ainda não, são duas figuras. Eu quero uma única figura. Junto as duas semínimas e eu vou ter uma mínima. Tá? Então esse exercício é muito importante, a gente treinar essa formação das figuras. E aqui, qual que é o número da minha semicolcheia? Número 16. Qual é o número da minha colcheia? 8. Então aqui eu vou ter duas figuras agora de número 8. 8 e número 8. Juntei as duas, vou ter uma figura de número 4. Juntei as duas figuras de número 4, passa a ter uma figura de número 2, tá? O último exercício que nós vamos fazer, para encerrar esse vídeo, vou fazer um último exercício aqui para encerrar esse vídeo, tá? Então eu tenho, que figura é essa? Semínima. Qual o número dela? Número 4, tá? Semínima é número 4. Aí eu tenho, vamos pensar que eu tenho aqui mais 4 figurinhas. Só que olha, tem o quê? 2 traços verticais. É como se a figura, cada figura aqui, tivesse duas bandeirolas, 2 colchetes ou 2 bandeirolas. Que figura que tem 2 colchetes ou 2 bandeirolas? A semicolcheia. Qual o número dela? 16. Depois eu tenho essa figura aqui, ó, cabeça branca com haste. Que figura que é a cabeça branca com haste? É a mínima. Qual o número da mínima? Número 2. Então eu tenho uma figura com o número 4, 4 figuras com o número 16 e mais uma figura com o número 2. Vamos trabalhar essa união das figuras, tá? Começando aqui. Vou juntar a cada 2 semicolcheias. 2 semicolcheias juntas formam uma colcheia. Então essas 2 semicolcheias juntadas formaram essa colcheia. Essas 2 semicolcheias juntaram, formaram essa semicolcheia. Vou manter a minha semínima e vou manter a minha mínima. Posso juntar tudo aí? Ainda não. Tá? Então agora tem 2 figuras iguais aqui. Então vamos juntar essas 2 figuras iguais. 2 colcheias formam o quê? Uma semínima. Desço essa semínima aqui. E desço essa mínima. Ah, tenho 2 figuras iguais e uma diferente. Posso juntar tudo? Ainda não, né? Vamos com calma. Então, eu junto essas 2 figuras, 2 semínimas. Quando eu junto 2 semínimas, eu passo a ter 2 mínimas, né? Descendo aqui, ó, essa mínima aqui. Tá? Agora eu tenho 2 mínimas. Vou juntar as 2 mínimas. O que eu obtenho? Que figura que eu obtenho? A nossa semibreve. Tá? E agora a gente vai fazer a numeração. Semibreve, que número que ela é? 1. Mínima, que número que é da mínima? 2. Semínima, que número que é da semínima? 4. Colcheia, que número é da colcheia? 8. E a semicolcheia nós vimos que é número 16. Claro isso, qualquer dúvida, me perguntem, pode mandar mensagem, depois eu vou colocar o meu telefone à disposição, o meu WhatsApp, tá? E qualquer dúvida me perguntem, tá? E voltando à questão do metrônomo, né? Só para, eu fiquei de passar o nome do aplicativo que eu uso, o app que eu uso do metrônomo.
É um app muito simples, muito prático, gratuito. Qualquer smartphone pode ter esse app, tá? O nome desse app, Sound Corset. Baixem no app de vocês, ele serve tanto para metrônomo quanto para afinador, tá bom? Próximo vídeo nós vamos falar de compassos, tá bom? Por hoje, nesse vídeo é só.